Amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o meu casamento aos 15 anos. Pois é, gente, vim contar pra vocês a minha experiência. A minha experiência em ter casado nova, porque muita gente olha pra mim e fala: caramba, você só tem 18 anos, caramba, achei que você era mais velha, você já tem um filho e tal. Enfim, vim contar pra vocês o porquê que eu casei tão nova, né? Aí os outros pensam: o que você tem na cabeça? Jogar a adolescência fora quando você podia estar aproveitando a vida? Tá aí lavando prato, lavando roupa, limpando casa. Ai, ai, ai. Enfim, vim falar um pouco pra vocês sobre isso. Mas antes, deixa o like. Deixou? Tem certeza? Tá azulzinho aí? Deixou o like? Então tá, se inscreve no canal também. E vamos pro vídeo. Primeiro eu vou contar a história do meu namoro com o meu marido, como é que foi, tá, gente? Pra vocês entenderem a história inteira. Eu morava na fazenda, então, gente, eu vim pro quarto que tem menos fervo e tá quase noite já. Mas então, o Daniel, quando eu era criança, eu morava junto com o meu padrasto, que é meu pai, e a minha mãe, numa vila chamada Vila Rural. E lá eu tinha uma madrinha, que hoje em dia é minha sogra, né? Uma madrinha. E a minha madrinha tinha o filho dela, que era o Daniel, né, gente? O Daniel. E na época ele era uma criança pançuda, eu era uma criança pançuda também. A gente brincava junto, aí a gente cresceu. Meu pai e minha mãe foi embora, ele continuou morando lá. Lá na vila. Aí depois que eu já tinha namorado com uns... sério, na verdade, foi só com um. Foi com um só sério, assim, o resto não foi sério. Enfim, com esse cara eu fiquei 9 meses namorando com ele e acabei me separando. E assim que eu me separei, eu tava morando junto com meus pais e o Daniel, que é filho da minha madrinha, começou a trabalhar na fazenda, que é a fazenda que eu morava. E aí eu comecei a conversar com ele, a me interessar por ele, mas assim, a gente não é parente de sangue. Ele é filho da minha madrinha que me batizou quando eu era criança. Então, assim, não tem relação, tipo assim, entendeu, né, gente? A gente não é parente, não. Só por consideração. Então, ele começou a trabalhar lá na fazenda. E aí, eu comecei a gostar dele. E eu comecei a ficar com ele escondida dos meus pais. Gente, eu fiquei com ele umas 3 vezes. Aí eu falei pra ele assim: eu não quero continuar ficando com você, porque meu pai e minha mãe vão me descobrir, eles vão me quebrar no pau, caramba. Meu Deus do céu. E aí ele falou que ia pedir pra minha mãe pra namorar comigo. Foi um dia muito tenso, gente, pelo amor de Deus. Ele foi lá na casa da minha mãe, do meu pai, pediu pra namorar comigo. A gente ficou namorando 3 meses. Não, a gente ficou namorando 1 ano, gente. Que 3 meses? A gente ficou namorando 1 ano. Namoremos 1 ano pra depois casar, né? Se ajuntar. Aí, como ele já trabalhava na fazenda, a gente conversou com o patrão. Falou assim: ó, registra aí. Ele nasce na carteira. E aí tinha uma casinha lá, que era de um funcionário que tinha ido embora. Daí falamos assim: você arruma casa pra nós morar. E ali, casei. Então, mas assim, gente, algumas pessoas falaram pra mim que ele casou comigo porque os familiares ficavam colocando pressão, que a gente tava 1 ano namorando. Mas ele falou que se fosse pra casar comigo por pressão, não tinha nem casado. Ou depois que tivesse casado, ele tinha separado, né? Então, eu acredito que não tenha sido isso, né? Pelo amor de Deus. Casou. E ocorria tudo bem. Mas assim, no começo do casamento, eu não sabia, não tinha muita noção do que era um casamento, sabe? Porque eu era nova. Cara, eu era nova, velho. Eu tinha 15 anos. Então, assim, tipo, eu não cuidava direito da casa, não cuidava direito das roupas. E isso foi desgastando o relacionamento. A gente... Bateria fraca. Oi. Fala nome, não, que não pode, né, gente? Enfim, vocês estão conseguindo me ver, pelo menos? Então, aí eu não fazia as coisas direito, a gente ia brigando, e até que quando eu engravidei, eu amadureci totalmente, gente. Aí eu comecei a fazer tudo, ó, na linha. Tô dominada de volta porque eu coloquei o celular na tomada, mas voltando ao assunto, aí, tipo assim, eu não tinha muita noção de cuidar de uma casa, igual eu falei pra vocês, né? Então eu fazia meio errado, isso gerava muito falatório também, porque eu não tinha noção, gente. 15 anos, que se dane tudo. E aí, bom, eu engravidei. E durante a gravidez,
E o Daniel, a gente brigava muito. Eu não sei porquê, mas a gente brigava bastante. E durante a gravidez, assim, até na metade da gravidez eu era normal. Da metade em diante, acho que é os hormônios, eu não sei. Eu fui amadurecendo de um jeito que eu não me reconhecia, gente. Era um amadurecimento, assim, que eu cuidava de tudo. Muito bem, inclusive. Mas a gente se separou no meio da gravidez. E na gravidez, nossa, eu me separei dele, eu tava emotiva. Eu tentei me matar, gente, porque assim, o Daniel era assim, ó, meu mundinho, tá ligado? Era assim, meu mundinho. Ele era meu mundo, ele era tudo pra mim. Se ele me largasse, eu morria, entendeu? E aí, era isso. Daí eu fazia de tudo pra tentar voltar com ele. Aí você me pergunta, por que vocês se separaram na gravidez de uma criança? Vocês eram um casal perfeito. Sabe por que a gente se separou? Porque ele saía, bebê, voltava tarde. E eu ficava até madrugada, acordada, assustada, grávida em casa, esperando ele voltar. Mas é que isso não é motivo. Aí eu falei assim, amor, se você não parar de beber, eu vou te largar. O dia que eu falei isso, de noite, ele saiu beber. Beber cachaça, meu amor, beber cachaça. E aí eu pensei assim, ele vai fazer isso? Psh, deixa eu gravar o vídeo. Arrumei todas as minhas coisas. Quando ele chegou, tava tudo arrumado pra mim ir embora. Fui embora, achei que ele ia pedir pra mim ficar. Ele não pediu pra mim ficar, gente. Ele não pediu pra mim ficar. E aí, fui embora, fiquei morando com a minha mãe. E arrependi, né, de ter saído de casa. Fiquei tentando voltar, ele não queria voltar comigo. E aí, eu desisti, falei, então tá bom, não quer voltar? Não volte, vou embora, vou pra casa da minha tia, longe. Você só vai ver meu filho depois que ele nasceu, volto pra te apresentar a ele. Aí depois que eu falei isso, fui pra casa. Aí ele foi atrás de mim, pediu pra se acertar, mas ele falou que eu não podia proibir ele de jogar bola, porque eu odeio que ele jogue bola. Só que aqui ele não joga bola, mas na época ele jogava bola, né? Então isso aí era muitas... gerava briga, gente, gerava briga. Porque assim, ele me proibia de estudar, de ir na escola estudar. E aí ele saía jogar bola. É um cúmulo isso, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí... Mas olha, a vó bonita. E aí, ele... pediu pra nós voltar, a gente voltou, ele colocou as condições dele, eu coloquei as minhas condições também pra voltar. A gente ficou. Samuel nasceu, nossa, quando o Samuel nasceu, ele foi maior companheiro, gente, ele ficou do meu lado lá me acompanhando. Aí depois que o Samuel nasceu, os problemas começaram, porque eu tava de dieta, o Samuel teve cólica. E tinha uma hernia umbilical, ele teve muita cólica até os 4 meses, então ele ficava chorando e eu queria ficar agradando ele, eu não queria deixar ele esmorecer numa cama. E aí, por conta de eu ficar dando muita atenção pra criança, eu acabava deixando alguma coisa sem fazer. E aí ele chegava e reclamava, a gente brigava, discutia, ele não ajudava a cuidar do nenê, ele fugia do nenê. Mãe, eu posso ver assim? Pode. Pode não, aqui no canto. E aí, quando Samuel tinha 2 meses de idade, a gente se separou de novo. Tanta separação, né, gente? Então, a gente se separou. E aí, ficamos 2 meses separados. Samuel... Quando a gente voltou, o Samuel não tinha cólica. Mas, enfim, 2 meses eu cuidei dele sozinha. Então, tipo assim, ele chegava de vacina, eu posava acordada cuidando dele. Ele tinha muita cólica. E antes de nós voltar... tava conhecendo um cara super legal. O nome dele era Giovanni. E ele tava indo de moto lá me conhecer. Aí a gente deu um beijo. Só que eu me arrependi, né? Porque eu não sentia sentimento pra esse Giovanni. Eu não sentia nada. Eu amava o Daniel. Aí eu fiquei tipo... ai, meu Deus. Me sentindo culpada. E nessa separação de 2 meses, gente... o meu marido foi atrás da ex dele. Aquela menina linda, maravilhosa. Enfim, ele foi atrás da ex dele. Eu peguei conversa dele com a ex dele. Me senti muito mal, né? Com certeza, né? Comecei a beber muita bebida alcoólica. Mas enfim, gente, eu bebia bebida alcoólica, mas eu nunca deixei de cuidar do meu filho. Eu não falava, hoje eu vou beber. Toma, mãe, cuide da criança. Não, eu cuidava dele. Podia estar caindo de bêbado, eu cuidava dessa criança, tá, gente? Enfim. Aí eu peguei conversa dele com a ex dele, aí que eu comecei a ter um rolo com esse cara, entendeu? Tipo assim, ele foi lá em casa 2 vezes. A primeira vez a gente só se conheceu, só conversou. A segunda vez rolou um beijo. E aí depois que ele viu o cara lá em casa, ele chamou lá pra gente conversar lá na casa que ele tava morando, que antes morava nós dois. E por último tava morando sozinho. Paciência, filho.
Ele fez uma bagunça, olha aqui na cama. E aí ele me chamou, falou que queria conversar, perguntou se tava bom o namoro. Tava com ciúme, gente. Daí eu falei, não tô namorando. Ele pediu pra nós voltar. E tipo assim, eu amava ele, eu não resisti, gente. Eu falei, então tá, vamos voltar. Vamos voltar, eu vou fazer a parte 2, vai ficar muito enjoativo esse vídeo pra vocês assistirem. Eu vou fazer a parte 2. Só sei que vem bom, ó, vou contar. Aí a gente voltou. E ficamos juntos por um bom tempo. Enfim, até o Samuel ficou grande, daí aconteceu várias coisas. A gente foi pra 2, 3 fazendas morar, tipo isso. E aí a gente se separou mais 2 vezes depois. Vocês querem que eu conte dessas 2 separações? Vou contar. Não sei se alguém vai assistir o vídeo até o final, mas eu vou contar. Aí, a gente voltou, o neném não tinha cólica, a gente não tinha problema. Só que aí eu comecei a reclamar, porque ele não dava muita atenção, não dava muito carinho. Mas isso eu nunca levei em consideração. Aí até que aconteceu que a gente saiu da fazenda. A gente morava na fazenda do Fedato. Tô divulgando o nome do cara, vai que ele me processa. Mas enfim. Aí a gente foi morar lá, fiquemos 7 meses lá. Acabamos saindo por causa de um outro funcionário que se achava bonzão. E ele, com certeza, esse funcionário falou bem assim, se você não dá conta pra ele, eu vou pedir a conta. Aí o Fedato pegou e deu conta sem justa causa pra nós. E a gente já saiu de lá e fomos morar perto da minha sogra. Eu amo minha sogra, gente. Só que o Daniel, estando perto da mãe dele, ele achava que era do tempo de escola, que ele não precisava trabalhar. E lá ele ficou na barra da saia da mãe dele. Por 3, 4 meses, por aí. E eu com uma criança sem fralda. E ele lá, de vargem em casa. Aí o que? A gente se separou, fui morar com minha mãe. Não trabalhei, mas eu ia começar a trabalhar. Nossa, mas aconteceu muito. Não, na verdade, nessa separação, eu fui morar com a minha mãe quando ela tava na fazenda do... Não posso falar o nome, meu Deus do céu, não posso falar o nome. Mas enfim, ela tava na fazenda. Aí depois eu voltei com ele, separei de novo. Ela tava em outro lugar. Daí, E aí nessa última separação minha e dele, eu vou pular direto pra última, que teve umas 2 que a gente se acertou. Não, na verdade, na penúltima ele ficou com uma mulher. No carro que era meu dele, era um Gol. Não lembro que ano, acho que era 99, 98, não sei. Só sei que ele ficou com uma mulher dentro do carro. E eu fiquei tipo, caralho, ela é bonita, caralho, que ódio, que ódio, que ódio. Fiquei muito mal. Aí a gente voltou, perdoei ele. Perdoei porque eu já tinha ficado com o cara lá atrás, né, gente? Então lembra, né? Aí eu perdoei. Aí eu falei assim, então tá, eu te perdoo. Mas se a gente separar mais uma vez, se você não cumpriu o que você tá prometendo, assim que nós separar eu vou ficar com outro cara e não vou voltar com você. Se separemos mais uma vez, fiquei com outro cara. Tava quase namorando com o cara. Ele era muito gente boa, nossa. Tava praticamente, tipo assim, sabe que eu falei que o Daniel era meu mundo? Pá! Cai na real, eu vivo sem ele, eu consigo viver sem o Daniel. Caralho, gente, eu vivo sem o Daniel. Eu fiquei bem desse tipo. Aí fiquei com outro cara, tava quase namorando com outro cara. Aí ele chegou e falou assim, vamos conversar. Então tá, né? Pediu pra nós voltar. Eu não queria voltar, gente. Mas ele fez várias propostas, falou que nós éramos família, que ele não me amava muito, que ele não vivia sem mim. E aí a gente voltou de novo. E de lá até agora estamos bem. Já faz quase 1 ano que isso aconteceu, gente. A gente tá junto há uns 4 anos e meio, quase 5 anos. Então, essa foi a minha história de casamento. E eu amo muito aquela praga, gente. Eu amo muito ele, vocês não têm ideia. Tanta coisa que eu já passei pra estar junto com ele. Passei por cima de opinião de parente, de tudo quanto é diabo pra ficar com ele. Tô com ele até hoje. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da minha história completa sobre o meu casamento. Um beijão a todos, deixem um like e se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Tchau!